Oi, pessoal, aqui é o Lucas. Hoje a gente está com uma convidada especial chamada Luísa Antunes. Ela é mineira, formada em jornalismo pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, e mestrada em empreendedorismo e inovação social pela Universidade de Coimbra, em Portugal, onde é o seu país de residência, apesar de estar falando do Brasil atualmente. E hoje a gente vai conhecer uma das suas iniciativas através do site 360 Meridianos, onde ela participa como uma das co-criadoras do site, que a gente vai conhecer um pouco mais da proposta, e também a gente vai falar sobre como essa crise do coronavírus tem impactado o setor de turismo, que é uma área que ela está envolvida até mesmo por conta do seu trabalho no blog, né, no site. Bem-vinda, Luísa. Olá, Lucas, obrigada. Olá, todo mundo. Obrigada pelo convite. De nada. Eu estava até brincando antes de entrar nessa conversa de que eu inaugurei o canal com uma entrevista de um professor da Federal da Paraíba no Nordeste. E agora eu estou tendo você como convidado da região de Minas, do Sudeste, né? Então, estou espalhando assim, mas... Daqui a pouco você pega o Brasil inteiro. Brasil inteiro, quem sabe, um dia. Então, acho que a gente pode começar falando do que é o 360 Meridianos, né? No geral. Tá, o 360 Meridianos é um site, é um blog que eu criei com dois amigos, também jornalistas, em 2011, a partir de uma volta ao mundo. A gente foi fazer um intercâmbio na Índia, profissional, e desse intercâmbio surgiu uma ideia da viagem, acabou virando uma volta ao mundo, e como eram três jornalistas, a gente criou um site. E a ideia do 360 Meridianos é que, por mais que seja um site de viagem, a gente não se delimita a essa ideia só de dicas ou de um guia de turismo. A gente se entende como um site, a gente chama de cultura viajeira, que é um termo que existe em espanhol, mas no Brasil, né, em português não se usa muito, mas é uma tradução de que a gente fala de toda essa cultura sobre viagens que vai muito além do fato de viajar em si, mas sobre história, sobre gastronomia, sobre literatura, sobre política, sobre economia, sobre todo esse universo que o mundo envolve, assim. Então, basicamente, é isso que o 360 Meridianos. A gente, desde 2015, é uma empresa, não é só mais um site, que tem vários projetos. E convido todo mundo aí a conhecer o site, é só entrar lá. Sim, eu lembro, falando que, né, que é um site muito além do quesito de ser um serviço de viagens, eu lembro que na primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, muitas das informações em questão de papel, de documentação para visto, eu lembro que eu achei as informações de como fazer todo o processo no site. Tem isso tudo. Para quem quer ir para Portugal, para Inglaterra, tem tudo Sim, também. sim. Não, e eu acho que me ajudou muito no sentido de que nem todo mundo tem as condições de pagar um serviço, né, para tirar esses papéis de visto e todas essas documentações necessárias para poder viajar. E eu acho que o site, na verdade, funciona até como uma questão de utilidade pública, né, porque... Com certeza. Eu acho que, assim, desde o princípio, a gente quis dar, assim, trazer o máximo de informação de uma forma que fosse bem feita e também não fosse chato. Uhum. E também, em termos dessas questões de intercâmbio, que a gente acaba abordando muito, porque é isso, o site começou com o intercâmbio, né? E depois disso, ainda me mudei para Portugal, o Rafa e a Nath, que são meus sócios, já estiveram em vários lugares do mundo, é que a gente nunca contratou serviço para fazer isso, é muito caro, e quando a gente contratou deu muito errado. Então, dar as ferramentas para as pessoas, principalmente isso, pessoas jovens que estão querendo descobrir o mundo e tudo mais, é muito importante, e ainda é uma coisa que a gente dá muito valor em dar a informação correta, bem feita, bem detalhada, e que nem sempre você acha na internet. Uhum. Sim. E quando você fala assim de querer, que essa é uma ideia sensacional também, que eu achei até no manifesto que tem no site de vocês, da responsabilidade da pessoa enquanto viajante, né, enquanto cidadão do mundo, como que você poderia explicar um pouco mais desse conceito de que não é um site só para as pessoas viajarem, conhecerem outros restaurantes em outros países, mas é um site que quer aprofundar essas questões de capacidade, desenvolver uma perspectiva mais crítica sobre o mundo? Eu acho que, assim, em primeiro lugar, é um site de três jornalistas, então, desde o princípio, a gente sempre teve essa visão mais ampla uma visão crítica sobre o mundo, sobre os lugares que a gente estava indo e tudo mais. E eu acho que isso foi desenvolvendo também ao longo do tempo que a gente estava escrevendo, porque eu acho que
o ato de viajar, ele pode ser vazio, assim, não necessariamente uma viagem vai trazer conhecimento e aprendizagem, mas ela pode sim trazer muito conhecimento e muita aprendizagem, se você estiver disposto a isso. E uma das formas de você estar disposto a isso é ter uma visão crítica e responsável sobre o que você está fazendo, sobre o lugar que você está indo, sobre se o produto que você está consumindo, ou o serviço que você está consumindo, ou o passeio que você vai fazer é sustentável ou não, sobre como que as suas ações em outro país, e mesmo dentro do seu país, né, o Brasil é muito grande, como que elas impactam aquelas comunidades. Então, e isso é interessante porque o meu mestrado, ele não é em comunicação, nem em turismo, ele é um mestrado em inovação social. Então, eu busquei pesquisar iniciativas de turismo sustentável. E sustentabilidade, quando a gente fala, não é só ambiental. Sustentabilidade também é econômica e social, assim. E o turismo, assim como todas as indústrias do mundo, é uma indústria bilionária que causa muitos impactos positivos e outros impactos muito negativos. Então, o nosso papel enquanto turista ou então enquanto produtor de conteúdo sobre turismo, de toda a cadeia, é estar atento, ser um cidadão responsável e utilizar, já que você está ali se divertindo, afinal não é um serviço essencial, é uma diversão, mas use daquilo também para gerar um impacto positivo, para refletir sobre a cultura que você está visitando, para entender, mesmo que você não concorde, para aprender. E eu acho que isso é muito importante de ser discutido e refletido também. Aham. Sim, eu acho isso, achei super sensacional, porque quanto mais tempo eu passo aqui nos Estados Unidos, mais eu vou percebendo que essas habilidades que o site listou ali no seu manifesto, eu vou sendo capaz de desenvolver, porque eu gosto de brincar assim com meus amigos que eu estou percebendo o quão brasileiro eu sou porque eu vim para cá, né? Sim. A gente tem um ponto de referência a qual fazer um contraste, e aí você começa a desenvolver essa capacidade de que, eu faço isso no Rio de Janeiro. E eu estou falando assim, brasileiro no termo geral, né? Porque a gente sabe que existem milhares de Brasis, milhões de Brasis dentro do próprio Brasil, que é uma questão que o 360 Meridianos coloca também, né? A questão do turismo mais doméstico e mais local, Sim. que eu gostaria até de saber da sua opinião, do que você acha, né, nesse tempo de crise e de pandemia, como que isso vai afetar essa questão do turismo no Brasil, em específico? Só antes de eu responder isso, eu queria voltar uma coisa assim. Meu primeiro intercâmbio na vida foi para os Estados Unidos. Então foi a primeira vez que eu de fato saí tirando, sei lá, foi na Argentina ali, mas aí você não sai do Brasil, mas assim, fiquei morando fora do Brasil um tempo, foi aí nos Estados Unidos. E aí foi a primeira vez que eu tive um contato com isso, assim, sobre quem é você, assim. Você descobre quem você é fora do seu país, quem é você longe do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, e dentro de uma cultura que não é a sua. E também você começa a perceber que aqueles problemas que você acha que você está se afastando, eles estão todos dentro de você, né? Eu acho que é uma das perspectivas mais... quando você faz um intercâmbio, é das mais enriquecedoras que tem. A outra é quando você volta para casa, eu acho assim. São os dois grandes choques. É quando você se dá conta de quem é você fora do seu país, e depois quando você volta e você se depara com aquela realidade que você deixou antes, assim. Que essa aí você vai viver ainda. Aí quando você viver, você me fala. A gente volta aqui no canal para conversar. Tá bom. Mas aí agora então falando, né, da pandemia e como que eu acho que isso vai afetar não só o Brasil, o mundo, o turismo. Quando, acho que foi ali no final de março, eu escrevi, né, em conjunto um texto, fiz uma pesquisa geral sobre o que a Nações Unidas estava falando, a IATA, então as grandes, né, organizações e dentro do Brasil também, quais eram as perspectivas. E, na verdade, a gente continua no mesmo ponto, em que ninguém sabe muito bem onde isso vai parar. Então, no momento agora, a China está reabrindo, a Europa está reabrindo, mas também reabrindo internamente, elas não estão abrindo para fora. Dizem que vai abrir agora em julho, mas aí também tem essa discussão, o brasileiro vai poder entrar ou não? Não se sabe, né? Então, eu acho que tá muito cedo ainda para a gente fazer qualquer suposição ou afirmação sobre isso vai acontecer, isso não vai acontecer, porque cada dia tem uma novidade. Mas, assim, o que a gente pode concluir já nesse momento é que, assim, o setor do turismo foi o primeiro a ser afetado pela crise e vai ser o último a sair dessa crise. Isso é sem dúvida nenhuma. E, então, assim, e o problema do setor do turismo, quando a gente pensa, mas as companhias aéreas têm dinheiro, o governo investe, mas o setor do turismo, ele é, principalmente dentro do Brasil,
mas no mundo inteiro, ele é feito de pequenas e médias empresas, às vezes pessoas individuais. Então, é aquele guia, é a pessoa que é que faz um passeio, alguém que vende um serviço, é a pessoa que aluga um quarto da casa dela. Então, não são grandes pessoas, grandes empresas. Tem, claro, é uma indústria bilionária. Mas, assim, tem também os pequenos. Inclusive, meu próprio site, assim, que nesse momento, assim, tá todo mundo sem ganhar dinheiro e sem perspectiva. E aí você pensa no Brasil, por exemplo, o Nordeste, que agora começaria a receber os visitantes de julho, agora não, né? Daqui a um mês de julho, e que muito provavelmente não vai receber, assim, porque o Brasil tá num caos. Pode ser, e é isso que eu falei antes. Pode ser que eu esteja errada e em julho tá todo mundo viajando de novo? Pode, mas assim, a minha aposta é que em viagens em 2020 são bastante arriscadas, você marcar ainda uma viagem para 2020 e viagens dentro do Brasil eu faria com bastante cautela, assim, porque sinceramente, até ter uma vacina e com o país com essa confusão, sem uma diretriz central sobre o que fazer em termos de saúde, fica muito difícil prever qualquer uma das áreas, assim. Então, o que a gente está vendo é Gramado abriu e fechou de novo, que é uma das cidades mais turísticas do Brasil. Belo Horizonte, que não é turística, mas abriu e já fechou de novo. Nem abriu direito. Então, tá muito confuso. E as pessoas de São Paulo, que são normalmente quem mais viajam dentro do Brasil, estão num estado que até agora é o que mais sofreu, né, com o Covid. Então, tá muito difícil prever ainda o que vai acontecer com o turismo, mas a projeção para 2020 é bastante pessimista. Eu estava lendo um relatório, já que você mencionou a ONU, né? E essa são esses documentos que eu leio muito, até por conta da minha formação em andamento de relações internacionais. E eu foco muito na questão das relações internacionais na América Latina e no Caribe, né? E eu fiquei impressionado assim em descobrir que parece que de 20 a 30% das chegadas de turismo na região vão cair. Essa é a previsão das Nações Unidas para a região. E eu fiquei impressionado porque a última comparação foi com a crise de 2008 e 2009, que a chegada de turismos caiu em 4%. E aí esse ano está indo para 20 e 30%. A previsão das Nações Unidas para o turismo global é que a gente vai retroceder 5 anos. Eita. Então, assim, a gente vai voltar para um patamar de 2015, né? Assim, e isso é um dado muito, muito sério, assim. Aí, se eu puder te falar em termos, tá? Esse é o dado da Nação Unida. Em termos do meu site, eu retrocedi aos dados, então, de audiência e tudo mais, de 2014. Óbvio que isso não é um grande indicativo, mas mostra, assim, como que, obviamente, as pessoas não estão buscando isso. Isso não é a prioridade de ninguém agora e não vai ser por um bom tempo, porque mesmo quando reabrir e tudo mais, vai ter muita gente sem dinheiro, muita gente que está sofrendo com essa crise que é sanitária, mas também econômica. Então, assim, é bastante grave o que está acontecendo, sem contar quem já faliu, quem vai ter que se reerguer, né? Uhum. E já que você mencionou que a maioria das pessoas que estão nesse setor do turismo vem das pequenas e médias empresas, há algum tipo de apoio dos governos? Vamos focar assim na questão, pode até falar sobre Portugal, mas na questão mais doméstica do Brasil, há algum tipo de apoio sendo oferecido a essas empresas nesse setor? Não. Tem alguns apoios estaduais ou municipais, mas o que eu tenho acompanhado até o momento é que tem um crédito que o governo prometeu, mas fica sendo regulamentado e até agora não saiu. Então era para ter saído assim. Isso era para ter saído em abril no máximo, e até agora não saiu. E a gente vê o Estado também, a confusão que é o auxílio emergencial, com muita gente pedindo e muita gente não recebendo, e falhas e tudo mais. Esse crédito para as pequenas e médias empresas, com taxas mais baixas e facilidade para o pagamento mais para frente, ele ainda não foi liberado. Nacionalmente, alguns estados liberaram algumas linhas de crédito focadas no turismo, Minas Gerais, São Paulo e tudo mais, mas eu não sei até que ponto essas linhas de crédito são acessíveis para pequenos, entendeu? Porque o que eu tenho visto muito é a Associação de Guia da Serra da Capivara montando uma vaquinha online para eles darem conta de sobreviver e tudo mais. A Associação de Blogueiras de Viagem
da qual eu faço parte, na verdade nem foi em nome da associação, foi vários blogueiros que se uniram. A gente está criando um guia de forma total que vai ser disponibilizado. Surgiu na Itália, a gente copiou a ideia da Itália, só que para o Brasil, para a gente conseguir arrecadar dinheiro para uma associação que trabalha com pessoas do turismo que estão nesse momento sofrendo, né, sem renda, sem perspectiva, sem nada. Então, assim, eu acho que é esse caminho que está acontecendo agora. Mas não tem uma política nacional para... O problema do Brasil é que mesmo quando a gente pensa em turismo, sempre foi muito mal estruturado, assim, o turismo no Brasil, né? Em termos de... Eu trabalhei, quando eu ainda trabalhava aqui no Brasil, eu trabalhei com uma OCIP para os Conselhos de Políticas Públicas do Estado de Minas Gerais, e um dos conselhos era de turismo, e eu participei de algumas reuniões, fui convidada para participar de uma reunião do Paraná, e eles estavam fazendo um trabalho legal, mas aí, assim, muda o governo, a coisa não se segue. Nas feiras de turismo internacional que a gente visita, o stand do Brasil, você vê ali que a coisa ainda não é muito bem construída, não é muito bem redonda. Não é à toa que o Brasil não é, eu acho que nem o 10º destino turístico mais visitado do mundo. Assim, a gente enfrenta muitos problemas, muita concorrência e perde nesse sentido, que é uma pena, porque é um país muito rico em diversos destinos e cultura e gastronomia e tudo mais, paisagens. Com certeza. Eu estava vendo nesse relatório que eu mencionei aqui da ONU, que ele falava que a região mesmo, considerando a região nossa, América Latina e Caribe, o Caribe como Belize, Jamaica, Haiti, Cuba, San Martinique, esses vão ser os países mais afetados na região em questão do turismo, porque tem países que dependem mais de 50% da renda e da atividade econômica vindo dessa fonte de renda que o turismo traz. E eu fiquei assim até impressionado, você mencionou aqui como o turismo vai respingando em outras áreas, que eu acho que às vezes as pessoas pensam que o turismo é só a questão da linha aérea, né? Mas não, o turismo ele puxa os restaurantes, os bares, os hotéis, os serviços de limpeza, o atacado, o varejo, tudo, né? Hoje em dia o turismo puxa até o preço do aluguel das pessoas que moram na cidade. Assim, um exemplo claro é Porto, onde eu moro, né? Existia um problema, na verdade, que, tipo assim, muitos alojamentos centrais estavam se tornando destinados apenas para turismo. Isso acontece em todas as grandes cidades, Berlim, Barcelona, Nova York, enfim. O que acontece? Não está tendo turista. Não está tendo entrada de pessoas igual estava tendo. Então, o que você está vendo agora é uma diminuição no preço dos aluguéis e muita oferta de apartamento, quanto antes não tinha nenhuma. Porque essas pessoas antes, às vezes empresas também, tem grandes empresas que compram vários apartamentos e alugam, e estão tendo que agora voltar isso para o mercado da cidade, baixar os preços. Então, assim, o turismo afeta até o aluguel, inclusive é uma coisa que cabe aos governos locais regulamentar e tudo mais, mas é uma indústria que entra para muitos setores assim sociais. Com certeza. E os efeitos sociais disso também, como a gente está olhando mais do lado econômico, né? Mas os efeitos sociais e políticos, acho que as taxas de desemprego com certeza vão surgir, o que consequentemente vai levar ao aumento das taxas de pobreza, das taxas de desigualdade, talvez das taxas de criminalidade, né? E a gente sabe que os efeitos desse fechamento econômico nas questões sociais. Sim, sem dúvida. E agora, a parte que eu fico sem pergunta. A parte que eu fico sem pergunta. Não, mas, e aí, eu também queria saber da questão, eu tinha anotado aqui. Pode ler, não se preocupe. Sim, depois de toda essa questão do site, do 360 Meridianos, e desse desejo de viajar pelo mundo, ao que você atribui essa sementinha aí dentro de querer conhecer outros lugares na sua vida, assim? Qual foi a sua trajetória que te estimulou a querer descobrir outros mundos? Eu acho, não sei, assim, se tem um motivo específico. Eu acho que sempre foi uma coisa que minha mãe estimulou. Meu avô sempre amou viajar, apesar dele nunca ter saído do Brasil. Ele sempre contou histórias das viagens dele, conta até hoje, ele tem 90 anos.
E eu sempre fui muito curiosa e sempre tive essa curiosidade de saber como era a vida, não só aqui, mas de outras pessoas, e não só a vida, assim, a cultura, a literatura. Eu sempre gostei muito de ler, e eu acho que ler é a melhor forma de você viajar sem sair de casa. Então, eu acho que vão construindo várias coisas, assim. Eu até fiz um IGTV recente falando IGTV não, alguns stories, falando da Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, que eu acho que é um dos livros que estimula. Eu lembro quando eu ganhei aquele livro com ilustrações, e eu achei aquilo maravilhoso. Aí depois, quando eu estava na faculdade, eu lembro que eu vi uma revista falando de Volta ao Mundo a primeira vez, entendeu? Eu acho que as coisas vão, ao longo do tempo, vão construindo, assim. E eu acho que eu sempre tive muito em mim essa vontade de viajar, assim. Então, enquanto outras pessoas estavam fazendo outras coisas, eu queria, não, esse aqui é para eu viajar e tudo mais. Eu sei que com certeza, eu sou muito privilegiada por ter conseguido viajar tanto e feito tantas coisas. Tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade e não necessariamente é só uma questão de querer, né? No país que a gente vive extremamente desigual, não é todo mundo que tem essa oportunidade, que vai saber falar um inglês, que vai conseguir. Mas eu acho que, pelo menos dentro do Brasil, ou quem tiver o privilégio, a curiosidade, a vontade, sem dúvida dá para tentar, assim, dá para correr atrás, se for possível, se estiver dentro das suas possibilidades. Realmente é uma oportunidade incrível de entender o mundo de outra forma, né? Para além do seu umbigo. Sim, é. Eu acho que para mim foi mais a família mesmo. Eu venho de uma área mais. Não sei se você já ouviu falar da Baixada Fluminense, Belford Roxo, Já, no Rio. já. Uhum. Então, uma área bem mais periférica da cidade. E eu acho que a questão central para mim, acho que foram os professores que eu tive. Ai, que legal. O Leonardo é um, de Sociologia. Uhum. Foi através dele que eu conheci a primeira bolsa de intercâmbio para fazer o meu terceiro ano aqui nos Estados Unidos. Eu vim pela primeira vez, não morava em Uhum. Tennessee ainda, foi para fazer o intercâmbio em Chicago, em Illinois. E a minha família também, que sempre plantou essa sementinha do sentido de que você, olha, é importante valorizar o que se tem já, né, sempre, dá graças a Deus por tudo que você já tem, mas também é importante conhecer outros caminhos, porque esse processo de ir progredindo em outros mundos, em outras culturas, como a gente disse no início da conversa, na verdade vai descobrindo o nosso próprio mundo aqui dentro, né? E então acho que eu atribuo a isso, à família e aos bons professores que eu tive Eu acho muito legal isso de você citar porque eu acho que a família, sem dúvida, assim, quem viaja normalmente tem o apoio da família, assim, às vezes não tem, mas em geral eu imagino que tem, assim, pelo menos. Mas assim, professor é muito legal, porque nem sempre uma pessoa que às vezes está numa escola pública ou vem da periferia, ela vai saber que ela tem essa oportunidade, entendeu? Uhum. Tipo, eu imagino que se você não tivesse um professor para te falar, olha, você pode fazer isso aqui, talvez Sim, você não ia falar, com você só certeza. então, é muito legal que exista isso, assim, e torço para que mais e mais professores estimulem os alunos Sim. a fazer isso, assim, é muito legal. E você também está aí estimulando outras pessoas. E o que é um professor se não, né, abrir outros mundos? Sim, É uma frase um pouco clichê, mas é uma verdade mesmo, que é a sim. profissão de professor, que é super pouco valorizada no nosso país, do que não descobrir esses outros mundos através do conhecimento, que não necessariamente é através de viajar, né? Sim, não necessariamente, exatamente. É. E eu atribuo isso a isso. Foi até numa época em que eles queriam acabar com as aulas de filosofia e sociologia nas escolas públicas. Então, Eita. agradeço que não acabou, porque o Leonardo me Uhum. incentivou a aplicar para a bolsa. E, e foi nesse sentido. Mas é isso. E como você falou, né, a gente vai tentando fazer o melhor para que mais pessoas consigam, sabendo das Uhum. dificuldades sociais que o nosso Brasil tem. E eu acho que a gente, olha, eu falando a gente agora como produtor de conteúdo Ah, claro digital, que você é também. me achando agora. Mas a gente acaba assumindo essa responsabilidade de querer trazer mais pessoas para o barco, né? Porque o que Sim, adianta a gente ter um país em que a gente não consegue compartilhar as oportunidades com as pessoas, né? Em que a gente sim. está ali sozinho, num qualquer posição de topo que as pessoas coloquem mentalmente, né? E
Aí eu fico sem Não, palavras. muito legal essa história. Agora acho que a Luísa me julga por não ser do jornalismo. Nada. Não. E aí também, como a gente falou da questão de... A gente falou um pouco de como está difícil viajar no momento, de quanto vai ser difícil essa recuperação no setor, mas qual seria assim, uma mensagem, uma dica que você deixaria para o pessoal que já estava se preparando ou que está em casa agora e está tendo esse tempo de se preparar para as próximas viagens, para as próximas oportunidades, né? Eu acho sim, por exemplo, pelo site dá para eu ver que muita gente tem olhado muito sobre estudar fora nesse momento, está aproveitando para isso, para se inteirar sobre esses assuntos, ou se inscrever numa universidade internacional, ou tá vendo sobre morar fora. Esse tipo de conteúdo não caiu a, as buscas, né? E também tem muita gente que tinha uma viagem, ou sonhava com uma viagem, ou estava com a viagem dos sonhos marcada e remarcou, ou não marcou e ficou com isso. Eu acho que, tipo assim, a primeira aprendizado que a gente teve é nunca deixe, tipo assim, sempre que você puder, aí agora uma dica muito prática, reserve direto no site da empresa, não vá por intermediários, assim. Então, em vez de ir por uma agência online, vai direto no site da companhia aérea. Se for para reservar hotel, vê com cancelamento grátis, porque isso aí no campo da viagem mesmo. Porque como a pandemia estourou, muita gente se viu desamparada e sem saber o que fazer, porque não tinham, aí para conseguir dinheiro de volta é muito mais difícil. Então, e seguro de viagem é muito importante, assim. Porque quem está segurado, quem reservou direto com a companhia aérea, quem pegou um hotel com cancelamento grátis, conseguiu ser reembolsado e ficar mais tranquilo primeiro, assim. Então, e aí agora, mesmo quem vai marcar viagem a partir de agora, ainda está muito incerto. Então, para garantir que vai ter essa segurança, eu faria essas coisas, assim. Então, essa foi a parte da dica mais prática mesmo. Agora, eu acho que sempre tem espaço para sonhar, assim. Eu estou sonhando com o momento que vai ter essa vacina. Eu estou rezando vacina e a gente vai poder viajar de novo, vai poder abraçar as pessoas junto, porque antes de viajar tem muitas coisas assim. Todo mundo quer sair, se abraçar, beber uma cerveja com os amigos no bar, essas coisas, assim. Acho que, então, assim, por mais que eu acho que a gente está vivendo um momento muito grave, que não dá para relativizar, as pessoas estão morrendo, isso é muito triste, muito sério, é preocupante, tem que ficar em casa sim, tem que fazer sua parte, não adianta achar ruim, cansar e tudo mais, assim, é um problema. Mas, assim, sonhar não é impossível, assim. Então, aproveita esse momento para ler mais sobre viagem, para ler autores que escreveram sobre literatura de viagem no século XIX, no século XX, no século XVIII, assim. Vamos, sei lá, aproveitar para ganhar conhecimento dessa área, para planejar uma viagem que ainda não está muito certo, que você nunca pensou que você ia planejar. Eu acho que esse é o momento disso, assim, de reflexão, de leitura, de sonhar com um dia melhor. Eu não acho que esse é o momento da ação, necessariamente, a não ser que você você vai se inscrever para uma bolsa. Então aí aproveita que agora está todo mundo em casa e vai preparar esse material, essa documentação, ver o que você precisa. Você vai se inscrever para uma universidade internacional, você certamente tem uma papelada, você sabe tão bem quanto eu, que é enorme e difícil, e às vezes eu já perdi uma bolsa internacional porque um documento chegou no dia atrasado pelo correio. Então, assim, quanto mais antecedência você puder se preparar, se você tem interesse em morar fora ou estudar fora, aproveita. Assim. Uhum, com certeza. Não, essa questão da papelada, como você disse, muito, muito estressante, é um processo muito longo. Acho que os Estados Unidos também dificulta, Uhum. sabe? Eu lembro quando eu fiz o meu processo de visto, eu fiz com a minha mãe do meu lado, assim, preenchendo no computador, e nem inglês ela fala. Então, Uhum. assim, era eu traduzindo ao vivo ali em voz alta para ela ouvir, ela ia me confirmando: o que é isso aqui, meu filho? Sabe? Eu falei: mãe, você não está entendendo, sabe? Mas é isso mesmo. E eu também vi que no site vocês acabaram de publicar um artigo que tem alguns recursos que as pessoas podem acessar para poder ajudar durante essa pandemia. Você poderia falar um pouco disso e fazer um convite para as pessoas participarem dessas ações? Sim, na verdade não foi agora, a gente publicou
acho que foi no final de março, enfim, Márcio? que a gente achou importante aproveitar a plataforma que a gente tinha para indicar algumas instituições que estão recebendo doações, são instituições que a gente conhece ou foram indicadas por pessoas próximas, e eu acho que agora também é um momento de ajudar. Eu sei que ninguém na vida não tá fácil, mas assim, um pouquinho que você puder ajudar, às vezes vai fazer uma enorme diferença na vida das pessoas. Então eu indico entrar lá no link, acho que você vai pôr aí na Coloco. descrição, e colaborar com as pessoas, assim, ou mesmo que você não quiser entrar no meu link, certamente perto de você tem alguma instituição ou tem alguma vaquinha. Então eu indico para as pessoas fazerem isso, assim, entrarem, ficarem atentas à sua comunidade e colaborar no que for possível. Às vezes você não pode ajudar com dinheiro, mas você pode fazer uma doação, ou você pode, sei lá, tem tantas coisas que às vezes a gente não pensa que dá para ajudar e dá. Uhum. Aqui o que a gente tem feito de uma pequena ação que eu tenho voluntariado aqui, ajudado, é que as pessoas idosas estão mandando mensagem de texto, isso eu acho sensacional. A pessoa idosa mandando um WhatsApp para a gente, mais novo, com os estudantes aqui que ficaram no campo, que não puderam voltar, e aí a universidade entra em contato com a gente, passa o contato deles e passa a lista de pedidos que eles querem que a gente vá no mercado, e aí a gente faz a compra para eles e deixa na casa, né, Legal. para evitar que eles vão ao supermercado e fiquem expostos, né, porque a comunidade aqui é muito idosa. Sim, isso aconteceu em vários lugares. Às vezes é isso, às vezes seu vizinho é idoso, você pode se oferecer para ir no supermercado para eles, se você não tem dinheiro, entendeu? Eu acho que é isso, assim, você ficar se tem alguma coisa que a gente pode melhorar nesse momento, é talvez ficar mais atento com a nossa comunidade. Não que eu necessariamente acredito que as pessoas vão se tornar melhores, mas assim, já que é o momento de sonhar, pelo menos eu posso sonhar com isso. Assim. Sonhar é de graça. Ainda é. Ainda é. Então, acho que é isso por hoje, Luísa. Obrigada, Lucas. Eu que agradeço a participação. Eu sei que deve estar super ocupado com vários outros projetos. Parece que a gente está trabalhando mais de home office, né? Está trabalhando de casa. Parece que eu já estou acostumada, mas assim, muito trabalho. Apesar de não ter o retorno, o trabalho não para. Ainda tem a estafa mental de toda essa crise, de um governo que não está ajudando, né? Mas é isso aí. Muito obrigado pela participação. Eu vou postar o link aqui e aí eu te envio quando tudo estiver disponível e a gente se vê no futuro. Tá bem, combinado. Um abraço. Com esperança de dias melhores. Dias melhores, vacina. Vacina. Pois é. Então tá bom. Obrigada.